E quando Jesus, lá no capítulo 14 de São Marcos, Jesus, ele celebra aquela última ceia, aquela despedida. O que Jesus simbolicamente faz na quinta-feira à noite, ao pé da letra, Jesus vai realizar aquilo que ele fala figuradamente, ele realiza quando na cruz ele dá o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Mas a quinta-feira à noite já representava o sacrifício salvífico de Jesus da sexta-feira. Aqui na quinta-feira, Jesus faz simbolicamente o que na prática ele vai fazer na sexta-feira. No capítulo 14, versículo 22 de São Marcos, até o 24, diz assim: E comendo com eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o. Quer dizer que tinha uma bênção primeiro ainda. O partiu e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Eu estou lendo na tradução protestante. 23. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Jesus fala claramente: o vinho é o meu sangue, o pão é o meu corpo. Jesus está falando alguma coisa errada? Não. Ele está dizendo que o pão é e o vinho é o meu sangue. Depois Jesus vai ser crucificado. Mas primeiro Jesus é amarrado numa quinta-feira. Ele passa toda quinta-feira até a sexta de manhã amarrado. Na sexta-feira crucificam Jesus na cruz, tirando todo o corpo do sangue dele. A crucifixão, a pessoa morre por duas causas: asfixia e por esgotamento sanguíneo. Jesus tem todo o seu corpo separado do seu sangue. É essa a morte de Jesus. Tanto que o peito aberto de Jesus saiu sangue e água. Já não havia mais sangue para sair. Saiu todo o sangue do seu corpo. E Jesus, ele na prática fez o que ele anunciou na quinta. Por que Jesus escolheu justamente a véspera da Páscoa dos judeus? Porque Jesus queria lembrar a todos nós que os judeus, eles começavam a Páscoa na quinta-feira. Na quinta-feira era ordenado, está na lei de Moisés, que era ordenado que os sacerdotes tomassem o cordeiro pascal e amarrassem ele e deixassem o cordeiro amarrado já da quinta para a sexta. Era a lei de Moisés que mandava. E aquela quinta era a quinta-feira solene dos judeus, onde todos os sacerdotes, eles se uniam para amarrar o cordeiro pascal. Jesus foi amarrado numa quinta-feira. E vocês se lembram como é que Jesus foi apresentado por João Batista lá no Rio Jordão? Eis o Cordeiro de Deus que tira e carrega o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro amarrado na quinta-feira. Na sexta-feira, os judeus tiravam todo o sangue do cordeiro e pegavam o sangue do cordeiro separado do corpo e aspergiam o povo com aquele sangue, e eles acreditavam que aquele sangue, ele era o sinal da aliança. Eles acreditavam que aquela vítima inocente, daí o termo bode expiatório, eles acreditavam que aquela vítima inocente pagava o pecado de todo o povo. Por aquele sangue aspergido do povo, eles acreditavam que lavados naquele sangue, aspergidos naquele sangue, eles tinham a remissão dos seus pecados. Depois, no sábado, eles comiam o cordeiro pascal. É bom que se lembre que o sábado já começava na sexta-feira à noite. O anoitecer da sexta para eles já é sábado. Então, da sexta para sábado, eles já comiam o cordeiro pascal, aquele que tinha sido imolado, aquele que tinha sido vítima. E aquela refeição feita em família, era o sinal que Deus estava nos dando a reconciliação e estava alimentando o povo com a esperança da terra prometida, que seria tomada posse para sempre. É bonito ou não é bonito? E o que fazem com Jesus na sexta-feira?
todo o seu corpo é separado do seu sangue. Mas, para inaugurar um novo tempo, Jesus não ressuscita no sábado, mas no domingo. Domingo em latim significa dies Domini, ou dia do Senhor. Inaugurando um novo tempo, aquelas mulheres vão ao sepulcro. Onde está Jesus? O sepulcro está vazio. E aparecem dois anjos que lhes dizem: porque buscais entre os mortos aquele que está vivo, não está aqui, mas ressuscitou. E Jesus, ele faz uma celebração, uma missa, com dois discípulos tristes, que desciam para o caminho de Jerusalém para uma cidade chamada Emaús. Essa história é contada por São Lucas, no capítulo 24, versículo 13 e seguintes. Ele vai contar que um dia descia de Jerusalém, era um domingo, e era o domingo da ressurreição. Aqueles discípulos desciam tristemente para a cidadezinha de Emaús, que ficava mais ou menos 11 quilômetros ladeira abaixo, porque Jerusalém ficava em cima da montanha, e Jericó mais embaixo, as outras cidades mais embaixo, e principalmente essa aldeiazinha chamada Emaús. E eles desciam tristemente. E Jesus se coloca e caminha com eles ali, mas eles não o reconhecem. E Jesus toma a iniciativa e se coloca junto daqueles homens que caminhavam tristemente. E Jesus pergunta para eles: o que vocês estão conversando? E eles ficam até estupefados. O que nós estamos conversando? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias, não? O que foi? Você é o único forasteiro que não sabe? Todo mundo sabe o que aconteceu, esse acontecimento. Pode contar para mim a vida de Jesus, mas contam sem fé. E vão dizendo: é a respeito de Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em obras. Nós esperávamos que ele fosse a consolação de Israel. Mas sabe o que aconteceu? Nossos sacerdotes o entregaram para ele ser crucificado. Ele foi morto, foi sepultado. Mas aconteceu algo extraordinário. Algumas mulheres foram ao sepulcro e disseram que o sepulcro ficou vazio. E falaram mais ainda. Disseram que tiveram visões de anjos que asseguravam que ele está vivo, mas a ele mesmo não viram. Que falta de fé, hein? Não acreditaram nas mulheres. Não acreditaram na visão que elas tiveram. Não acreditaram no anúncio da ressurreição. Por isso, Jesus fala para eles: como sois tardos de inteligência. Sabe o que é tardo de inteligência? É pessoa que tem muito talento. Talento para pensar, talento para andar. Talento. Está muito lento. E aquele Jesus disse: como sois tardos de inteligência. E Jesus disse para eles, lembrando Moisés e os profetas, Jesus foi falando que era necessário que o Filho de Deus morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, e em seu nome fosse pregado a remissão dos pecados. Jesus no caminho foi ensinando-lhes as Escrituras. Esta é a primeira parte da missa. Jesus vem a nós como pão da palavra. São os dois tipos de alimento que nós recebemos na missa: o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Se por algum motivo você estiver impedido de tomar o pão da Eucaristia por causa de algum pecado grave ou por estado irregular de vida, mesmo assim, vá à missa para você participar desse pão da palavra que alimenta você da mesma forma. Santa Teresa, que foi perseguida, inclusive impedida muitas vezes de tomar a Eucaristia, ela ia à missa e quando ela ouvia o pão da palavra, ela entrava em êxtase e Jesus entrava nela. Ela sentia a presença de Jesus vivo que a alimentava, mesmo não tendo alimentado do pão da Eucaristia. E Jesus chega àquela aldeia de Emaús e Jesus faz como se fosse embora. E os discípulos falam para Jesus. O que os discípulos falam para Jesus? Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. E Jesus entra, se coloca à mesa. Jesus pega o pão, o abençoa e parte o pão